lá beber o caldo. Uma vez mais, boa noite. No âmbito da informação escrita da Sra. Presidente, gostaria de começar por dizer que temos consciência de quem está do lado da Assembleia em sede de fiscalização tem sempre a vida muito mais facilitada do que quem está do lado do Executivo que tem que executar. Dito isto, como introdução inicial, justamente porque é um conjunto de situações que pretendemos apresentar aqui hoje, que queremos que sejam entendidas não como uma crítica velada, mas um contributo do órgão de fiscalização e dos membros que a compõem para situações que decorrem na freguesia, que certamente em muitos casos até podem não ser do conhecimento do Executivo. Ainda há bocadinho foi colocada aqui de uma forma interessante a nota da higiene urbana decorrida numa rua da freguesia e a forma como as coisas se passavam. Estou certo que o Executivo, se tivesse conhecimento daquela situação, já teria corrigido com uma equipa para que as coisas fossem tratadas e resolvidas. Há um conjunto de situações que se passam na freguesia e que eu, para melhor compreensão, até trouxe fotografias que certamente não são do conhecimento do Executivo, porque se o fossem já teriam sido certamente corrigidos. Eu deixava um conjunto na mesa, um conjunto para ser distribuído ao Executivo e até um conjunto para poder correr pelas várias forças políticas, sendo certo que as imagens eu vou podê-las também mostrar a partir daqui. Estão obras em curso na freguesia há alguns meses, algumas com maior incidência no período pré-eleitoral, eleitoral ou pós-eleitoral, e que deixam situações perigosas para os transeuntes. Passo a mostrar esta Avenida Almirante Reis. Está esta situação há cerca de um mês, com estas pedras em cima dos passeios, onde passam cidadãos, idosos, crianças a caminho da escola, com o risco de queda, até porque existe uma situação de proximidade com o centro de saúde. Estou certo que isto é uma situação que decorre de má execução de obra, que o Executivo certamente não tem conhecimento. Sei que alguns aspectos terão sido corrigidos hoje às 4 da tarde, mas não foram ainda todos, e, portanto, deixo aqui estas imagens para que possam tomar conta delas. Uma outra, justamente, colocação de pedras de lacil no rebordo de um passeio, numa zona contígua à passagem de peões, que aliás até foi repintada esta semana. Outra situação ainda junto ao centro de saúde, em que efetivamente o piso se torna altamente perigoso, justamente com a areia que está colocada no rebordo do passeio e junto do passeio, junto até de uma IPSS da freguesia, que é frequentada por mais de 200 crianças, é para nós uma situação preocupante. Mais ainda, sob a areia, a colocação de várias pedras, justamente dificultando a circulação. Ainda outra imagem similar. A forma como estão a ser colocadas ou recolocadas na via pública os paralelepípedos que foram levantados, e reforço que em algumas outros cruzamentos eles não foram repostos, foi só colocado bituminoso a jeito de remendo, sem qualquer conjugação entre o basalto e a zona que está a ser feita agora com alcatrão. Diria eu que se perdeu uma boa oportunidade para se fazer passadeiras com pedra branca e pedra preta que não necessitam de manutenção e repintagem. Uma situação no acesso ao centro de saúde
em que a colocação das pedras retiradas do passeio impossibilita a passagem das cadeiras de rodas ou de qualquer situação de deficientes que pretendam passar naquele local. Mais uma situação, noutro cruzamento com os pedregulhos, colocados mesmo no enfiamento da passagem de peões. Mais uma em que a passagem de peões foi repintada a semana passada, mas os pedregulhos permaneceram. Estas são as situações das obras em curso. Mas há outras questões de segurança e que têm a ver com a situação de proteção da comunidade. Pese embora saibamos que o equipamento não pertence à Junta de Freguesia, mas sim à Empresa Municipal de Estacionamento, a AML, cujo local de cobrança de bilhetes está nesta situação. Ora, esta situação faz com que qualquer criança, na sua brincadeira no passeio, possa colocar as mãos e ficar eletrocutada. É uma situação que nos preocupa e que por isso também a trazemos. Há aqui mais uma ou duas que eu saltei, mas que estão naquilo que foi distribuído e que está a circular entre os membros. Claro, agora diria e acabaria estas fotografias apenas com uma nota mais divertida, parecida com aquela que a minha colega daqui da Assembleia há bocadinho relatava, é que com o estado da freguesia naquela situação, até a bandeira da cidade, que está içada em frente à Igreja dos Anjos, está de pernas para o ar. Eu sei que isto já aconteceu no 5 de outubro, mas esta é a bandeira da cidade. Já agora, se pudesse ser recolocada na posição correta e não está de pernas para o ar. Enfim, estes são os aspectos que, a jeito colaborativo, queremos trazer ao Executivo, porque estamos certos que, se fossem do conhecimento do Executivo, já estariam resolvidos há tempo. Muito obrigada. Não, mas ainda não acabei, se me permite. Agora, ainda no âmbito do documento que foi distribuído, tinha aqui um conjunto de questões que queria colocar à Sra. Presidente do Executivo e que se prendem com os seguintes aspectos. No que diz respeito à terapia da fala que foi suscitada aqui pela colega há bocado, pela minha colega de bancada, quando ela refere a questão do apoio às crianças que estão também nas escolas privadas, nós queríamos também aqui referir que nas escolas privadas não tem só alunos privados. Dito de outra forma, como é sabido, as escolas privadas, e pelo menos 5 na nossa área da freguesia, estão identificadas como tendo protocolos de cooperação. O que significa que nesses protocolos de cooperação têm acesso às escolas privadas famílias carenciadas. E nós entendemos que, pese embora se tratem de escolas privadas, tratando-se de crianças carenciadas cobertas pelo protocolo de cooperação, deverão também ter uma atenção no que diz respeito a estes apoios por parte da freguesia. No que diz respeito ainda ao enriquecimento curricular, nós temos reparado que o enriquecimento curricular está feito um protocolo de cedência de execução a uma entidade terceira. Queríamos perguntar se neste âmbito há ou não acompanhamento por parte do Executivo e se nesse acompanhamento se enquadra também ou não as orientações de execução. Quanto à CPCJ, queríamos saber qual é o tipo de relação que existe entre a CPCJ e a freguesia, se a CPCJ se vai manter na área da freguesia, porque surgem rumores que pode assim não ser, e se assim não for, se há alguma razão específica que a freguesia nos possa efetivamente avançar. Saudar o Executivo e o Sr. Presidente por ações como aquelas que vêm descritas como sendo o programa Empreender Arroios, que manteve o programa mesmo depois de terminado o prazo para a boa execução do projeto em causa. Nas contraordenações já foram feitas várias perguntas. Nós gostaríamos de ver de futuro, se possível, que a parte das contraordenações e das taxas
tivessem rubricas diferentes para se ter uma melhor ideia do que é uma coisa e do que é outra. E, por outro lado, saber, quando se fala de contraordenações, de quantas estamos a falar, qual é o universo destas contraordenações e quais os valores em causa. Talvez aí consigamos perceber porque é que há diminuição de receita na cobrança das taxas. Podem estar em falta e estarem no âmbito da contraordenação, ou não. Vemos também que no âmbito das piscinas existe um apoio à questão das escolas públicas. Eu pergunto, neste âmbito de apoio às escolas públicas também está enquadrado o setor cooperativo e solidário, nomeadamente as IPSS existentes na freguesia? Finalmente, a questão do orçamento participativo. A questão do orçamento participativo é para nós uma questão delicada. Nós reparamos que nos elementos disponíveis, ele é dado como ter sido aprovado em dezembro de 2015. Aliás, compulsada a ata, assim o diz. Nós estivemos a verificar a existência, na ata que foi aprovada hoje, sob o número 18 do mandato anterior, a existência de uma proposta de alteração ao orçamento participativo que acabou por ser retirado. A questão que eu coloco é a seguinte. Quando da aprovação do regulamento do orçamento participativo, em dezembro de 2015, já foi dado cumprimento às disposições do novo Código de Procedimento Administrativo já então em vigor? Sim ou não? Se sim, como é que foi conduzido a discussão pública do projeto e onde é que está publicado esse regulamento, já que nós pedimos já por várias vezes à imprensa nacional a identificação do Diário da República, segunda série, onde ele está publicado, e não conseguimos obtê-lo. Ainda no âmbito do relatório apresentado, faz referência a vários aspectos que têm a ver com outras questões, nomeadamente a Praia Campo Infância, a Praia Campo Sénior. Perguntamos, nestas áreas em concreto, há cobrança de taxas? Se sim, qual o valor e é coberto de que dispositivo? Por hora é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos Gonçalves. Passo a palavra à Beatriz Dias, que vai fazer uma breve exposição que se esqueceu de fazer. Muito obrigada, Anabela Valente, por me dar a oportunidade de concluir ou de colmatar um esquecimento. É relativamente ao resumo da receita, da execução da receita. Eu tenho aqui duas dúvidas relativamente ao Código 08 e 09, que têm a ver com outras receitas correntes, que eu gostava de saber quais é que são as outras receitas correntes que que seriam cobradas e que não foram, e por isso, e que foram cobradas, peço desculpa, e também gostava de ouvir uma explicação do tesoureiro relativamente à taxa de execução, que está abaixo dos 80%, se bem que a Fernanda fez esta pergunta. E aqui nas despesas também gostava de entender as diferenças entre a taxa de execução, que estão todas abaixo dos 80%, abaixo dos 90%, com exceção da comunicação, imagem e marketing. Portanto, também uma explicação relativamente a essas taxas de execução. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Passo a palavra ao Francisco Sapaz, Federico, que vai fazer uma curtíssima intervenção. Ora, uma vez mais, boa noite. Eu venho aqui, simplesmente também rapidíssimo, a promessa feita à Presidente da Mesa, da Assembleia, mas desde já para congratular o António Bacalhau pelo trabalho feito. E digo-vos isto porquê? De um financeiro para o outro, este trabalho que aqui está dos golpes é dificílimo de fazer. E por cima quando estamos a falar de verbas avultadas. E por cima quando estamos a falar da coisa pública. É difícil. Porque aqui a receita tem de bater sempre com a despesa. Vocês virem, há sempre, tem de bater certo. Despesa com receita, tem de bater certo. Os golpes
referindo novamente, se vocês analisarem outros orçamentos de outras freguesias, nas orgânicas, as orgânicas é cada uma das etapas, ou seja, neste caso é mercados, intervenção social, etc, etc. Tem sempre os outros nos outros, e se vocês virem nos golpes há sempre outros, há sempre uma grande verba alocada aos outros. E neste caso, fico estupefacto, mas contente do trabalho apresentado, em que as verbas alocadas aos outros estão feitas num valor reduzido, demonstrando uma transparência por parte do Executivo. Deixo já, eu não estava à espera, sou sincero, não estava à espera de ver um trabalho tão bem executado. António, deixo em nome do CDS os meus parabéns pelo trabalho. Relativamente ao CPCJ, por acaso estive reunido com eles a semana passada e não querendo passar à frente de vocês, eles têm uma ordem de despejo neste momento aqui na Rua dos Anjos, aqui ao lado, porque foi vendido o edifício, eles terão de abandonar, a Câmara Municipal não quer pagar uma renda, aliás a renda aqui era avultada, e existe a possibilidade de se mudarem para o bairro do Rego, nas Avenidas Novas. Mas existe a possibilidade, neste momento está aberto as propostas, cada freguesia está a apresentar a proposta para irem para a sua freguesia. Neste momento está a freguesia de Santo António também, metida no processo, e ainda está em aberto. Ou seja, Arroz, se quiser permanecer a CPCJ, também pode apresentar ainda uma contraproposta. Mas neste momento está destinado às lojas do bairro do Rego, aquelas que estão nas Forças Armadas. A CPCJ irá, em princípio, para lá, apesar de não ter condições. Bom, de resto, está tudo. Fui breve, Sr. Presidente, não fui. Peço desculpa. Obrigado. Obrigado, Federico. Passo a palavra à Ana Birra, que essa vai ser hiper rápida. Vou tentar. Então, mais uma vez, boa noite, Ana Mirra, do Partido Comunista Português. Bem-vindo, Frederico. Há 4 anos que trabalhamos com o tesoureiro e, pronto, vejo que não tem acompanhado, por razões pessoais. Já disse, já usou esse slogan. Mas bem-vindo porque, pronto, há trabalho para trás e esse tem sido um dos trabalhos e nós sabemos o que é o outros, questionamos muitas vezes o que é o outros, mas pronto, é assim que nós trabalhamos, mas finalmente esta Assembleia tem mais vida, tem mais perguntas, então sigamos. Eu venho aqui com, se calhar, assuntos mais corriqueiros, mas pegando num importante da eleita do PST, em relação ao alargamento do horário das casas de banho, se calhar poderia colmatar, quer dizer, faço uma afirmação antes da pergunta, se calhar poderia colmatar o encerramento das casas de banho perto do intendente. Aquelas casas bem públicas pronto, que agora estão sim, aquela a Rua Antero de Cantal, com as obras do Hospital do Desterro que foram tapadas. Se calhar vem colmatar, também não sei se se nos vai dar alguma informação sobre isso. Via prontamente, isto também agora aqui usando o modo operandi também valorizar que havia logo, no mesmo dia que estavam a emparelar o muro do desterro, via logo tratar do ecoponto. Isso, assim, via logo tratar do ecoponto e isso merece sempre valorização, que teve essa preocupação, porque também ficámos sem aqueles ecopontos. Então, vamos lá às coisas. Pronto, cabe-me sempre a mim este tipo de coisas. Em relação à arboricultura urbana, pronto, mais uma vez perguntamos, gostaríamos de saber, mais uma vez, se já há desenvolvimento em relação ao Jardim da Lourdes Pinta Silva, em relação àquele lago,
porque ouve-se muita coisa, as pessoas pensam muita coisa, mas por isso é que seria importante que a Junta nos informasse sobre o que é que se passa ali com o lago, se há problemas em relação... Se há alguma guerra, Junta, Câmara, restaurante, pronto, fazem sempre telenovelas à volta disto e se calhar era importante percebermos o que é que se passa já há não sei quantos meses com aquele lago. Em relação ao Campo Mártires da Pátria, não vejo aqui informação sobre as árvores, sobre o tratamento das árvores, o que se refletiu no aparecimento da lagarta do Pinheiro, que eu sei que também prontamente foi avisada, esteve no local a tratar do problema, mas penso que isso é reflexo de não se ter colocado em prática alguns métodos que podiam prevenir isso, tal como nós falámos. Tal como nós, nos anos anteriores, falámos sobre, inclusivamente, a introdução do chapim, ninhos para que as lagartas do Pinheiro não descessem, mas eu sei, Sra. Presidente, que esteve lá, tratou daquilo, eu sei que está muito empenhada, e não estou a ser sincera. Mas foi pena não se ter acautelado, porque podia ter havido acidentes. Pode-se acautelar, pode. Podemos voltar a relembrar todos os métodos. Eu peço que se abstenham de entrar em diálogo. De? Entrar em diálogo. Era comigo mesmo. Pronto, agora um pedido. É um pedido, ou uma pergunta, um pedido, ou algo que fica no ar. No ciclismo curricular, se seria possível alargar-se a outras escolas, aqui está mencionada na escola número 1, se seria possível alargar a outras escolas, visto ter sido uma vontade expressa até no orçamento participativo. Não sei se é por falta de condições, é só mesmo uma pergunta, não é nenhuma crítica. Não percebeu? No ciclismo curricular, só aparece aqui na escola número 1. Na escola número 1. Se ser possível alargar-se a outras escolas da freguesia. O ciclismo, aprendizagem de bicicleta, de andar de bicicleta. Porque foi até um dos orçamentos participativos apresentado, ou seja, é uma vontade expressa, podia ser que se pudesse implementar noutras escolas. Bem, comunicação não vou falar. Pronto. Só mesmo outra pergunta também em relação ao polo da pena. Sei que neste momento só está uma funcionária. Pronto. Gostaríamos de saber a causa, o porquê, até pode ser exatamente por haver menos utentes a utilizarem, mas é só para responder algumas perguntas. Obrigada, Ana. Passo a palavra ao José Eduardo. José Eduardo Matos, Partido Socialista. Antes de mais, saudar a Assembleia na figura da Presidente Anabela Valente e saudar também o Executivo na figura da Presidente Margarida Martins. Eu gostaria apenas, e vou ser muito rápido, principalmente com algumas questões que eu penso que foram levantadas em relação, nomeadamente ao grau de execução das taxas, multas e outras penalidades. Temos de perceber que o incumprimento é normal existir nesta conta. Portanto, daí haver juros de demora, por exemplo. Portanto, não é algo que nós não estamos habituados a ver e, portanto, não é
não é propriamente um problema. Outras receitas correntes foi também uma das questões levantadas por mais do que um partido. É muito difícil prever outras receitas correntes. Quando nós vamos à conta 08, existe algo como indemnizações por roubo. Como é que eu sei prever indemnizações por roubo para 2018? Não sei, não é? Indemnizações por estragos do trem. O que é isso? Não é? Portanto, é um bocadinho difícil também prever diversas. A conta 080199999 diversas. Portanto, seria apenas uma questão de... Não, a conta é a mesma. Eu estou a falar do grau de execução da previsão. Para 2018 e para 2017, a conta é a mesma. Não? Sim, com certeza. Eu estou apenas a tentar esclarecer a Assembleia, não estou a criticar, nem estou a elogiar ninguém em particular. Estou apenas a dizer que este tipo de contas, pela sua especificidade, é muito difícil fazer previsões para elas. Portanto, geralmente o que se faz é a abertura de conta, onde a previsão é muito, muito pequena, e depois, efetivamente, faz o cálculo no decorrer do ano, e obviamente que depois esse montante é necessariamente maior do que o montante foi previsto. Pronto, seria essa apenas o meu esclarecimento. E em relação ao pagamento, portanto, que estavam por pagar montantes relativos às despesas com o pessoal, ter também atenção que a conta 01 inclui subsídios de Natal. Eu não tenho bem a certeza se estariam todos pagos ou não à data de 30 de novembro. Talvez sim, talvez não, mas talvez o nosso tesoureiro possa explicar melhor esta questão. Muito obrigado. Muito obrigada, Zé Eduardo.